Olá, tudo bem? Como você está hoje? Espero que esteja tudo bem com você, que a paz de Cristo ela possa ser abundante na sua vida. Que alegria poder estar com você em mais um vídeo. Eu sou Sueli de Oliveira e este é o canal Jesus é o Caminho. Hoje quero estar compartilhando com você uma palavra, um texto bastante conhecido que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, no qual foi Lucas que escreveu. No capítulo 22, versículo 39, Jesus no Getsemane. Hoje nós vamos falar um pouquinho da agonia, do sofrimento que Jesus ele passou horas antes de ser crucificado. Vamos estar lendo então. Jesus saiu e, conforme o seu costume, foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Ali chegando, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. E afastou-se deles a uma curta distância, e ajoelhando-se, orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Então apareceu-lhe um anjo do céu que o encorajava, e cheio de angústia, orava mais intensamente. E o seu suor se tornou como gotas de sangue, que caíam no chão. Depois, levantando-se da oração, aproximou-se dos seus discípulos e achou-os dormindo de tanta tristeza, e disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Após ele ter celebrado a Páscoa e ter instituído a ceia do Senhor, Jesus ele sobe para o Monte das Oliveiras para orar, para clamar ao Senhor. Era de costume Jesus ele sempre fazer isso, ele subir para o monte para clamar ao seu Pai. Ele toma consigo os seus discípulos e sobe para o monte. Jesus, ao subir para aquele monte, ele já sabia que naquele dia era diferente das demais. Jesus ele já sobe com o seu coração triste, porque ele já sabia tudo o que estava para acontecer. Quando chega ao monte, Jesus pede para que os seus discípulos o esperem ali, que ele iria mais adiante orar. E ele diz para os seus discípulos: A minha alma está profundamente triste, até a morte. E instrui os seus discípulos para que eles fiquem ali e orem também, e que eles vigiassem para que eles não entrassem, caíssem em tentação. Então Jesus ele vai mais adiante e ele começa a clamar a Deus. Ele se ajoelha, ele coloca os seus joelhos em terra e ele começa a rogar o Pai. Jesus ele passa por uma agonia muito grande ali naquele momento. Porque quando ele fecha os seus olhos, ele pode contemplar com os seus olhos espirituais tudo que ele estava para enfrentar nas próximas horas. Jesus, ele pôde contemplar, ele sendo Deus, ele pôde ver de antemão aquela coroa sendo cravada na sua cabeça. Jesus, ele pôde ver aquela lança
entrando no seu corpo. Ele pôde ver aqueles cravos entrando em seus punhos, em seus pés. Jesus, ele pôde ver também toda aquela multidão alvoroçada, gritando: crucifica-o, crucifica-o. E por isso Jesus, ele clama a Deus dizendo: Abba, Pai, Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Mas todavia não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Era como se Jesus, ele falasse com Deus assim: Pai, será que não há outra maneira para que isso aconteça? Não há outra maneira para que a humanidade possa ser salva, a não ser através desse sacrifício, porque Jesus, ele conhecia o seu Pai e sabia que todo o poder está sobre as suas mãos. Mas no mesmo instante ele dizia: todavia seja feita não a minha vontade, mas sim a tua. Nos outros evangelhos diz que Jesus, ele clamou ao Pai por 3 vezes, repetindo a mesma oração. O texto diz que a oração de Jesus foi ficando tão intensa a ponto do seu corpo suar gotas de sangue e cair no chão. O sofrimento de Jesus foi muito grande. Aquela agonia que ele passou naquele momento. O Getsemane quer dizer prensa de azeite, lugar de esmagamento. Era onde aquela fruta era esmagada, era moída para que saísse o seu suco. Essa prensa, ela ficava situada lá no Monte das Oliveiras, era um jardim. E por isso, Jesus, ele foi lá esmagado, ele foi moído por causa de nossos pecados. Quando Jesus, o seu suor se transforma em sangue, era como se ele estivesse sendo espremido ali. E desde já, ele começa a derramar por nós o seu sangue. O seu sacrifício já começava ali, porque o seu sofrimento já estava começando ali. Em Isaías, no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 10, diz assim, que contudo foi da vontade de Deus esmagá-lo, ou quer dizer, moê-lo e fazê-lo sofrer, apesar de Jesus ter se entregado pelos nossos pecados, pelo meu e pelo seu pecado. Por 3 vezes Jesus clamou, e era como se Deus permanecesse calado. Mas o texto, ele nos informa que Deus, ele mandou um anjo para encorajar Jesus. O Pai, ele estava sim com ele. Quando Jesus volta para encontrar os seus discípulos estavam dormindo. Por 3 vezes Jesus volta e ora, e ao retornar os encontra dormindo.
tempos antes, Jesus sempre se encontrava rodeado de uma grande multidão. Muitos milagres, muitas curas, ressurreições. Pouco tempo antes, Jesus estava apenas com os seus discípulos. Instantes antes, ele estava apenas com Pedro, Tiago e João. E por fim, Jesus, ele estava só. Só ele e Deus. Jesus, ele trava ali naquele monte uma grande batalha espiritual. Jesus ali, ele começa a lutar, ele começa a sofrer por mim e por você. Ele passa por uma batalha ali, onde somente Deus pôde contemplar a sua dor e a sua agonia. O Getsêmani, um lugar de muita dor, de muita agonia, de muita angústia, mas também de salvação. Jesus, ele sofreu a dor da sua morte, mesmo antes de passar por ele. Jesus, ele vai para aquele monte e clama ao seu Pai. Quando Jesus, ele se levanta dali, Jesus, ele se levanta forte. Ele se levanta preparado para passar por tudo aquilo que estava o esperando. Quando Jesus, ele se levanta dali e vai encontrar com os seus discípulos, ele diz que a hora já é chegada. E naquele momento chega ali muitas pessoas com os sumos sacerdotes e as pessoas que queriam o prender. Eles estavam armados com lanças, com porretes, com açoites. E eles procuram por Jesus. Eles perguntam quem é ele. E naquele instante Jesus, ele se manifesta dizendo: sou eu. Naquele instante eles caem por terra. Por 2 vezes isso aconteceu. Eles perguntam quem era Jesus. E ele diz: sou eu o grande eu sou. E eles caem por terra. Quando isso acontece, Jesus estava mostrando para eles que ele era Deus. E que o poder dele não estava na lança, não estava no chicote, não estava naqueles porretes, não estava naquela voz que clamava dizendo crucificam, mas Jesus, ele mostra para eles que o poder dele era espiritual, que o poder dele vinha do céu, vinha do Pai. A força dele vinha de Deus e que aqueles instrumentos, que aqueles utensílios não tinham o poder de o prendê-lo. Não seria a espada que eles estavam carregando, não seria o chicote, não seria aqueles oficiais que o prenderiam, mas seria a sua entrega. Não foram eles que forçaram a Jesus a se entregar, mas Jesus, ele se entrega espontaneamente. Espontaneamente, Jesus, ele se entrega como sacrifício vivo e agradável por mim e por você. Na nossa vida não é diferente. Nós passamos por momentos que nós nos alegramos, nós estamos arrodeados com muitas pessoas, nos alegramos, cantamos, salmodiamos. Mas há momentos
que nós nos encontramos só. Há momentos que é só nós e Deus. Há batalhas que nós travamos no nosso quarto à noite, na noite escura, no calar da madrugada, que só Deus, só Ele pode contemplar. Só Ele pode contemplar as lágrimas que caem dos nossos olhos. Há momentos que foram feitos só para nós e Deus. Mas é Deus que permite esses Getsêmanes na nossa vida. Sabe por quê? Porque é lá que nós somos fortalecidos. É lá que nós somos preparados, que nós somos capacitados. Jesus, quando ele se levanta de lá, ele se levanta forte, ele se levanta preparado. Jesus, ele não permite esses momentos na nossa vida para que nós venhamos a morrer lá. Mas ele permite para que nós possamos nos levantar de lá fortes, preparados para aguentar, para suportar as lutas, os dias maus que nós enfrentamos. Há momentos, há dias de dificuldades que batem na nossa porta, que nós não sabíamos que iria estar chegando naquele dia, naquela hora. E se nós não estivermos preparados, nós seremos sucumbidos juntamente com aquele problema, juntamente com aquela luta. Nós vamos desfalecer, nós vamos esmorecer, nós vamos morrer. Mas se nós buscamos a Deus, se nós travamos essas batalhas, só nós e Deus, nós buscamos forças nele e ele nos fortalece. Tenha certeza que Deus, ele nos fortalece. Se nós estivermos fracos, nós vamos cair, nós vamos desanimar, mas se nós buscarmos em Deus, ele nos fortalecerá. Ele mandará a provisão do céu. No momento certo, Deus enviará a resposta. Às vezes você acha que Deus está calado, que Deus não responde a sua oração. Mas no momento certo, Deus manda a provisão. Porque o texto diz que Deus, ele enviou um anjo para encorajar Jesus, para mostrar para Jesus que ele não estava sozinho, que o Pai estava com ele. Há momentos de tão grande dor que nós achamos que nós não vamos suportar, que nós não vamos conseguir nos reerguer, nos levantar. Mas vai sim. Vai sim, sabe por quê? Porque nós temos um Deus, nós temos um Pai que cuida de nós. Nós não estamos sozinhos, nós não somos órfãos. Nós temos um Pai e Ele tem cuidado de nós. Se preciso for, Ele nos carregará no colo. Se preciso for, Deus te carregará no colo, mas Ele não te deixará sozinho. Ele não te deixará morrer no meio dessa luta, no meio deste sofrimento. Dias maus temos passado, ainda vamos passar, mas a nossa alegria, a nossa convicção é saber que nós não estamos passando sozinhos, que nós estamos passando com Deus. Ele está passando conosco. Ele está conosco em todo o tempo. Nunca tenha dúvida disso. Por mais que nós somos provados no fogo às vezes. Mas Deus, Ele está conosco
no fogo, na fornalha, na água. Onde nós passarmos, lá o Senhor estará conosco. É Ele que te fortalece, é Ele que te anima e é Ele que diz que não temas, porque eu sou contigo. Eu sou contigo em todos os momentos. Jesus, Ele carregou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados, para que hoje nós pudéssemos ser livres, para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. Então não se desanime, não se desespere, apenas creia e persevere e busque a Deus. Busque a Deus, trave, se preciso for, grandes batalhas espirituais, busque ao Senhor em todo o tempo. Faça campanha pelas madrugadas, ofereça ao Senhor jejum e o Senhor, Ele concederá a vitória. O Senhor, Ele nos abençoará. Amém? Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser e assim Ele nos permitir. Se você ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever, de deixar um joinha, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo, porque assim você me ajuda a compartilhar as boas novas de salvação. Assim você está me ajudando a evangelizar. Amém? Um abraço e fiquem todos com Deus e na paz de Cristo.